Olá, tudo bem? Bolsonaro, Lula ou outro candidato? Quem vai vencer? É o título dessa pequena mensagem. E conforme os escritos bíblicos, conforme palavras ditas por Paulo, ditas pelo Espírito da Graça através da boca de Paulo, eu quero passar o meu simples e humilde entendimento. Não tenho lado político, eu tenho, claro, a minha preferência, mas eu não tenho lado político. Em vídeos, eu não coloco nada disso. Porque eu não faço questão, eu não perco meu sono, eu não perco minha paciência, eu não arrumo contenda com ninguém discutindo quem vai ganhar, quem vai ser eleito, quem vai ter mais votos, quem vai ter mais rejeição. Não, isso eu deixo para os jornalistas, para os comentaristas, deixa eles. Eu não falo nisso. Porém, eu acredito que aos meus irmãos em Cristo no Espírito, ou outro que tem interesse nesse assunto e vê esse vídeo, às vezes possa ajudar. Porque às vezes são pessoas que estão distratando o seu irmão, distratando o seu próximo por causa de política. Falando assim, não, meu candidato é fulano de tal, o seu candidato fez isso, o seu candidato é isso, não, meu candidato é isso, não, mas o seu não cuidou disso, não fez isso. Aí fica aquela contenda, aquela inimizade. Aí sai briga, sai tapa, sai facada, sai tiro por causa desses negócios aí, por causa dessas coisas. E esquecendo que no espírito, aqueles dois que estão discutindo são dois irmãos em Cristo. Eles estão discutindo na carne, eles estão com a sua carne, com essa natureza carnal aflorada. Estão com o espírito não, com o desejo de rivalidade, de disputa ativado. E esquecem do sentimento maior, que é a compaixão, que é o amor, que é a misericórdia. Então o título, Bolsonaro, Lula ou outro candidato? Quem vai vencer? Porque afinal de contas é uma eleição, parece que na história a mais polarizada entre os dois, que tem mais votos, mas tem a terceira via, mas pode ter uma surpresa. Então por isso que não podemos nos pautar apenas em dois candidatos. Não, tem outros por aí correndo por fora. Ninguém sabe a cabeça de um eleitor. Então eu te convido a ler Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. Estou utilizando o texto da NVI, Nova Versão Transformadora. Capítulo 13, 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. 6. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então o que me chamou a atenção é nesse versículo 1. Seja Bolsonaro, seja Lula, seja a terceira via, seja quem for. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então as pessoas falam assim, não, o outro tende para o lado dos evangélicos, o outro tende para o lado oposto, mas não é oposto, é porque é questão política, porque ambos, vou colocar os dois só, deixa a terceira via de lado, mas serve para a terceira via, ambos, tanto Bolsonaro quanto Lula, no espírito, são filhos de Deus. O candidato da terceira via, no espírito, é filho de Deus ou filha de Deus. Eu sou filho de Deus no espírito. Você é filho de Deus no espírito. Então nós temos que ter esse entendimento para não entrarmos em combate, em brigas, em embates por causa de tolices carnais. E respeite o ganhador.
Não adianta você ficar aí perdendo noite de sono, não adianta você ficar entrando em questões com seus adversários, porque não são adversários, achando que o seu candidato tem que ganhar, achando que o outro não pode ser o vencedor, não pode ser eleito. Você está sendo, sabe o quê? Um menino. Você está sendo inocente no entendimento, porque toda autoridade provém de Deus, é permitida por Ele. Tivemos ou estamos numa pandemia. O candidato Bolsonaro, ele foi selecionado, ele foi escolhido lá em 2018, acho que foi. Não estou aqui politizando nada, porém, dentre todos, ele parece que era o último a ser querido pelo povo. Olha como que é uma coisa espiritual. Ele, dentre os outros, ele era o que ficava em quinto e sexto lugar. No segundo turno, ele perdia para todos. Porém, ele foi eleito pela maioria. E ele atravessou uma pandemia, ele está em uma pandemia. Para atravessar essa pandemia, ele teve que ter um sangue frio. Ele teve que ser uma pessoa do staff dele, um militar sangue frio. Está certo ou está errado? Não cabe a você ou a mim criticar. Porque ele foi estabelecido pelo Criador. Ele foi tirado dos últimos e foi colocado por principal. Os outros anteriores foram a mesma coisa. Você já se perguntou se no lugar desse que está nessa pandemia, no meio de uma guerra, se tivesse sido outro mais fraco, não teria sido pior? Aí você fala, não, teria sido melhor. Mas ninguém sabe. O que nós devemos viver é o momento, e o momento é esse. O candidato desse ano está, se ele for eleito, é Deus que vai colocar ele no poder. É Deus que vai capacitá-lo a governar esta nação. Então é em vão você ficar sapateando. Não, o meu candidato tem que ser esse. O meu é aquele. Vou brigar, vamos sair na paulada, na marretada, no tiro, na facada. Porque só se faz isso quem não tem conhecimento desses escritos. Só se faz isso alguém que não tem conhecimento desse versículo aqui. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então, se existem reis, se existem príncipes, se existem prefeitos, se existem policiais, se existem guardas municipais, se existe carcereiro, se existe qualquer tipo de autoridade, seja numa tribo de índios, se ele é o cacique, ele é uma autoridade constituída por Deus e acabou. Ponto final. Porque aquele governante, ele está capacitado para levar adiante milhões de pessoas, comandar milhões de pessoas. Então não é qualquer um, não é pela natureza carnal que ele pode estar lá. Aí você vai falar assim, mas o outro foi corrupto. Mas pergunta para muitos que vão falar, não, ele foi o melhor para mim. O outro foi tendencioso para matar pessoas. Mas pergunta por uma grande maioria que vai falar, não, foi desse jeito que eu queria. Porque é estabelecido por Deus. Não adianta, você pode falar, fazer o que você quiser. Toda autoridade é, sim, estabelecida por ele. E o vencedor dessa eleição será alguém colocado no poder por ele. Por ele quem? Pelo Criador. Porque ele quer um governante que pratique a justiça. Quer um governante que seja íntegro. Quer um governante que faça o bem para os seus filhos, que não são os carnais, mas aqueles que carregam o espírito de filho de Deus, terem uma boa vida nessa terra. Então ele coloca. Agora, quando se coloca lá, aí fazer o quê? Aí tem a contaminação da carne. Por não ter conhecimento bíblico, por não ter conhecimento de Deus neles, eles ficam o quê? Praticando aflorando somente os desejos carnais, que é corrupção, que é tendência para isso, tendência para aquilo, e acaba, infelizmente, esquecendo o povo na grande maioria. Mas só será eleito Bolsonaro, Lula, ou a terceira via, ou outro candidato, mediante o desejo, mediante o querer do Criador. Faça você o que quiser. Faça comiciata, carreata, motociata, passarinhata, o que você quiser de ciata, que se junte, faça o que quiser. Será eleito o que o Pai quiser. Às vezes você está desfazendo. Não, tá vendo aquele candidato? Ele está lá em último. Olha, ninguém nem lembra dele. Ei, se for vontade do Criador, é ele que vai assumir o trono. É ele que vai assumir o comando. Goste você ou não. Que fique decepcionado, que fique entristecido você ou não. Quem vai assumir o poder é quem o governante celestial quiser. Falar, não, o governante desse mundo carnal será esse. E acabou.
pode ter fraude daqui, pode fazer o que for. Vai ser eleito o que o Criador quiser. Assim seja. Então eu deixo essa pequena mensagem. Se foi útil, joinha, compartilhe, se inscreva e respeite o seu irmão, porque ele no Espírito, ele é seu irmão em Cristo. Não discuta, não entre em combate, não entre em contenda por causa de política, por causa de disputa de poderes carnais. Isso não leva a nada. Até a próxima. Tchau, tchau.